afastei um pouquinho dela durante um pequeno período, mas toda a parte metodológica, enfim, foi uma concepção que eu ajudei a construir. Então, eu adoro essa agenda e falar dela, para mim, sempre é muito bom. Como o Herbert falou, meu nome é Ana Carla, eu sou analista ambiental do Ministério mesmo, estou no Ministério do Meio Ambiente desde 2003. Antes disso, eu já estive em outros órgãos públicos, que lá em Brasília é muito comum, né, a gente ficar mudando de ministério. Eu sou engenheira agrônoma de formação. Minha formação não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né, mas eu tenho especialização, eu tenho mestrado, eu sou virologista, né, e tenho uma especialização em responsabilidade socioambiental que eu fiz numa universidade alemã no ano de 2008. Então, desde lá, eu estou me especializando nessa área. E lá no Ministério, eu faço parte dessa secretaria, que tem esse nome enorme aí, que é a Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental. Eu sou diretora desse departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental. E, atualmente, eu coordeno a Agenda 3P e também estou coordenando o processo da Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vocês já devem estar sabendo, né? Eu não lembro agora a data que vai ser aqui em Natal, mas o governador já fez o decreto, né, da conferência estadual, então já deixo aqui, depois eu deixo o site para vocês participarem. É muito importante, esse ano a gente vai discutir a Política Nacional de Resíduos Sólidos e é fundamental, né, que todos os órgãos possam realmente participar desse processo. O MMA tem trabalhado para que seja um dos processos mais participativos, né, porque a gente já está na 4ª conferência, mas depois eu conto um pouquinho mais disso para vocês. Bom, toda vez que eu vou falar sobre essa agenda, eu fico pensando o que eu falo, o que eu não falo. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, com certeza vocês não só conhecem, como vocês já fazem. Eu tive a oportunidade de conversar com o Herbert ontem e já sei que muitas das ações, apesar da gente ter assinado o termo ontem com a reitora, ele já me mostrou que muitas das ações que estão na agenda vocês já estão implementando, né? E eu fico muito feliz de saber, até depois quero visitar, porque é sempre um aprendizado, a gente nunca vem aqui para ensinar ninguém, a gente vem para fazer uma reflexão conjunta com vocês e com certeza vocês têm muito para ensinar para a gente lá no Ministério. Então eu sempre penso em fazer uma reflexão, eu acho que na universidade é muito mais simples a gente fazer essa conversa, né? Eu estou acostumada a fazer essa conversa com órgãos do governo federal, que não tem a menor sensibilidade para as questões de sustentabilidade. Então, sempre é uma reflexão mais difícil de ser feita. O que não é o caso de vocês aqui, eu imagino. Porque a universidade, né, por sua própria natureza de estudo, de pesquisa, as pessoas já são muito mais sensíveis a essa causa. Eu espero que eu esteja certo, não esteja errado com vocês. Bom, qual que é a dificuldade que eu vejo hoje, assim, em termos estruturais e de país mesmo, né? País, Brasil e nossas relações internacionais em relação a uma agenda de sustentabilidade. É porque a dimensão econômica da sustentabilidade, ela é a que mais pesa no mundo mesmo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Então, quem sente muito isso é o pessoal de compras, né? Às vezes a gente quer fazer um processo de compras, mas a gente sempre tem que optar pelo menor preço, independentemente desse ser o melhor produto, né? Então, muitas vezes, as questões sociais e ambientais no modelo atual, elas pesam menos em relação ao econômico. Então essa é de fato uma dificuldade que a gente tem para uma agenda de responsabilidade socioambiental. A gente pretende chegar nesse modelo e tem feito esforços para chegar nesse modelo, mas de fato não é uma questão simples, né? Não depende individualmente da gente, depende de contextos políticos, depende de conjunturas. Muitas das vezes, as conjunturas econômicas, enfim, superávit primário e tal. Então, a gente já sabe que ter uma agenda de responsabilidade socioambiental, não só para o governo, mas para o conjunto das instituições, porque essa agenda não é uma agenda do governo, é uma agenda da sociedade. Então, a gente sabe que estar naquele modelo, que é um modelo pretendido, não é uma situação simples, né? E eu faço questão de trabalhar esse conceito, porque muitas das dificuldades que a gente vai discutir, eu imagino, aqui com vocês, em relação à implementação da agenda, ela está diretamente ligada ao modelo que a gente tem no país. Bom, e a 3P, eu não sei se todo mundo conhece aqui, sabe o que é a agenda? Não, então vamos lá. Bom, a agenda, eu pensei nessa agenda, né, e tenho trabalhado nela, assim, em duas vertentes.
A primeira delas é fazer um amplo trabalho de promover o conceito da responsabilidade socioambiental. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma norma internacional que trata desse tema, é a norma ISO 26000. Essa norma demorou muitos anos para ser construída e o Brasil teve um papel fundamental nessa norma. Nós fomos grandes protagonistas na construção dessa norma, que é uma norma internacional. Então, existia na época, né, essa norma foi aprovada em 2010, que o Brasil fosse um grande líder na implementação dessa norma, e isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. A ABNT, que vocês conhecem, óbvio, né, ela traduziu essa norma, toda a norma ISO ela é traduzida pela ABNT, e no Brasil essa norma é uma norma certificável, mas poucas pessoas sabem disso, né? Então a gente tem feito, por meio da Diretoria de Responsabilidade Socioambiental do Ministério, promovendo essa agenda, porque ela é uma agenda diferenciada das demais normas ISO, porque ela envolve todos os atores, principalmente o eixo governo. E é no eixo governo onde a gente tem os maiores problemas de internalização dessa norma. Porque o governo, ele não se sente contemplado nessa norma. Eu não sei porquê, né? Porque o governo participou da construção da norma, mas a gente tem muita dificuldade em trabalhar. Então, todas as vezes o Ministério tem uma agenda muito internacional, e todas as vezes que a gente viaja, né, principalmente lá na nossa diretoria, as pessoas perguntam, mas e a norma? Porque vocês, né? Eu falo, então, a norma está lá, está bem bonita, ninguém usa, mas está ótima, vai bem, obrigada. É porque existe uma expectativa de que o Brasil realmente tem, eles acham que a gente implementa isso em todos os órgãos, isso não é uma realidade. Então a gente tem feito esse esforço, tudo bom, Gustavo? Tem feito esse esforço, né, é um esforço difícil, eu vou falar um pouco mais do conceito aqui para vocês. E a outra parte da agenda, e essa sim, essa é bem mais conhecida, ela foi contemplada, por exemplo, no projeto Espionada Sustentável, que eu sei que vocês também vão implementar, ela está contemplada no decreto de sustentabilidade que a presidente Dilma assinou no ano passado. Então essa parte de ferramentas de gestão institucional, que é a agenda propriamente dita, que vocês assinaram com a gente ontem, essa sim ela é mais conhecida dos gestores públicos e ela é a que mais funciona, digamos assim. Bom, em relação à responsabilidade socioambiental, que é um pouco da norma que eu falei, eu trouxe aqui um pouco do conceito da responsabilidade socioambiental. Então, o conceito surgiu na década de 80 no setor privado, né? Ele era basicamente um conceito de regulação para as empresas privadas. E desde lá, esse conceito ele foi evoluindo. E hoje, o papel esperado pelos governos, não só pelo governo brasileiro, mas pelos governos internacionais, né, os governos mundiais, é que ele tem um novo papel em relação a esse conceito, que ele promova o conceito no âmbito das empresas, né? Isso é muito utilizado no campo privado como uma questão de competitividade para as empresas, né? Tivemos aí a Rio+20, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, mas ela foi amplamente discutida no âmbito daquilo que se chama economia verde, né? Então, espera-se que o governo possa promover esse conceito junto às empresas para que elas tenham mais responsabilidade, mas que o governo internalize a responsabilidade nas suas ações. Então, a gente tem um novo papel aí, que é um papel de parceria, né? Que eu acho que isso o governo brasileiro tem tentado fazer, induzindo, né, práticas e aquelas que vocês já conhecem, que é induzindo as boas práticas, não só no âmbito privado, mas também no âmbito governamental. Bom, dito isso, eu resumi aqui, né, o que nós lá no Ministério temos feito em relação à responsabilidade socioambiental. Nós temos trabalhado na discussão da ISO 26000, como é que a gente traz a ISO 26000 para as instituições governamentais, e aí a gente participa ativamente do Fórum Governamental de Responsabilidade Social, que é um fórum que realmente aplica todo o conceito da responsabilidade social. Ele é um fórum criado pela gente, os servidores, né? Ele não é um fórum institucionalizado pelo governo. Nós, servidores, criamos esse fórum e animamos esse fórum. Esse fórum tem agendas a cada 2 meses, participa o governo inteiro, mas ele não tem personalidade. Então, ele é a própria aplicação do conceito de responsabilidade social. Participam desse fórum todas as empresas, bancos públicos, e ele é um fórum que não tem dono dentro do governo.
né? Então, dia Brasília participar, a próxima reunião é dia 26 de junho, e vai tratar basicamente de compras e certificação, né? Então é uma agenda importante, eu vou deixar depois o convite para, se vocês tiverem essa oportunidade, de participar. E especificamente no âmbito do Ministério, nós estamos estruturando um banco de melhores práticas sustentáveis. Enfim, a gente já estava convencido da necessidade de ter esse banco, e é uma demanda dos gestores, porque o que a gente sente? A agenda, ela é uma agenda nacional, né? Então, quem implementa a 3P hoje? Executivo, judiciário, principalmente judiciário, e o legislativo. E no caso do legislativo, é aplicado federal, estadual e municipal. Então, é uma complexidade enorme nessa agenda, né? Então, basicamente, aquilo que pode servir aqui para Natal, pode não servir para Amapá, ou provavelmente não possa servir para o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem essa complexidade na agenda e existem órgãos em todos os estados e municípios, né? Então, o que a gente fez? Desde 2008, na época, o ministro do Meio Ambiente era o ministro Mink, ele adora agendas, né, públicas. A gente falou: ministro, vamos criar um prêmio, porque se a gente cria um prêmio e abre as inscrições para o Brasil, as pessoas vão escrever as suas boas práticas e a gente vai conhecer essas boas práticas. E aí a gente fez em 2009, 2010, 2011, fizemos essa, e 2012, fizemos 4 versões do prêmio, que é o prêmio 3P, e com essa premiação a gente conseguiu realmente levantar um conjunto de boas práticas. Mas a gente fala: e agora, o que a gente faz com essas boas práticas, né? Como é que a gente dissemina essas boas práticas? Então a gente contratou uma consultoria, lá em Brasília a gente adora contratar consultoria. A gente contratou uma consultoria, fomos muito felizes nessa consultoria, porque nós contratamos um especialista na área de responsabilidade social, e ele estruturou um banco de boas práticas a partir dos critérios internacionais da responsabilidade socioambiental. Então a gente já testou esse banco, na primeira versão numa planilha Excel que ele construiu, e agora a gente fizemos um teste com mais de 120 boas práticas no país. Todos os gestores que participaram adoraram, a gente fez até algumas modificações a partir do feedback das pessoas, e esse banco vai estar à disposição no final do ano, com todas essas boas práticas. Realmente o que vai estar ali elencado são as melhores práticas que o governo tem, e a gente não vai precisar ter medo de dizer que é uma melhor prática mesmo, né? Porque ela vai estar toda estruturada a partir de conceitos que são conceitos sólidos. Então, a gente tem feito isso, lá em Brasília tem uma grande expectativa, porque todo mundo sempre tem o que mostrar, né? Então, a gente deve estruturar isso até o fim do ano. E o prêmio de melhores práticas, que esse ano vai ser um prêmio diferente. Todos os anos a gente lança o período de inscrição, os órgãos públicos se inscrevem, mandam as suas práticas, a gente convida especialistas na área de energia, de água, enfim. A grande parte são professores das universidades, né, que atendem o nosso convite, não ganham nada para serem jurados, só trabalham. Eles analisam isso voluntariamente para participar, e a gente premia. Esse ano vai ser um pouco diferente. E vai ser diferente porque, à medida que a agenda vai crescendo, vão crescendo as nossas responsabilidades, né? E no ano passado a gente teve uma situação um pouco assim, saia justa em relação à logística reversa. A Caixa, vocês conhecem, o banco, né, uma empresa pública, ganhou o primeiro prêmio, o primeiro lugar na área de gestão de resíduos sólidos, fazendo logística reversa. E o próprio governo, aí eu sempre falo, Fogo Amigo, né, o Ministério do lado, questionou essa premiação. E aí a gente teve que fazer uma ampla discussão sobre a premiação, e a gente decidiu que a premiação, a partir desse ano, vai ser um processo de premiação. Então a gente vai abrir 3 meses de inscrições, que começam agora 15 de junho. Vocês podem participar, viu, Gustavo? Podem inscrever, porque vocês já implementam as boas práticas. Então, a partir de 15 de junho, vocês podem inscrever as boas práticas da universidade. E esse período se encerra em 15 de setembro. E depois a gente vai fazer o que a gente chama de processo de auditoria. A gente vai visitar as boas práticas, para realmente dizer que ela é boa, até porque para a gente não ficar suscetível. Eu achei muito saudável, né? A gente sempre pensa, poxa, mas logo o Fogo Amigo, são tão amigos nossos, mas eu achei muito saudável o questionamento. Eu acho que ele avança na agenda, né? E aí a gente, até para se precaver, discutimos no âmbito do Ministério, e nós vamos realmente
visitar esses projetos e ver se realmente aqueles resultados que o gestor apresenta, eles são realmente factíveis e eles estão existindo. Então, já deixo aqui o convite para vocês participarem do prêmio que a gente inicia as inscrições dia 15. Então, basicamente, do ponto de vista do conceito de responsabilidade, é isso que o Ministério tem feito, né? Essas 4 vertentes. Aqui eu trouxe o conceito para vocês da ISO, porque eu acho importante essa questão conceitual, porque a responsabilidade, ela não é uma coisa voltada só para a questão ambiental, né? Ela tem todo o componente da inserção social, que eu acho que no Brasil é extremamente importante, e a questão econômica, e traz junto outros conceitos, que eu acho que para os órgãos públicos são fundamentais, que é a questão da ética e da transparência, né? Eu acho que essa agenda no Brasil foi muito fortalecida com a lei de acesso a informações, né, que fez com que os órgãos... Aqui eu não sei se foi difícil para vocês, até a reitora comentou que não, mas lá em Brasília foi uma guerra. Uma guerra, a implementação, porque todo mundo acha que o que faz é muito sigiloso e muito importante, né? Então as pessoas não queriam colocar todas as informações, e vocês devem ter acompanhado pelos jornais, que entre as que trouxe mais discussão é colocar o contra-cheque do servidor na internet, né? Então isso daí foi uma briga, uma guerra, teve ação no judiciário, enfim, por conta dessas questões da transparência. E de fato, ela é uma questão complicada, né? As pessoas, a gente não tem o hábito de dar transparência e permitir controle social das nossas ações. Então, por meio dessa agenda, a gente tem divulgado aquilo que os órgãos fazem, né? O plano de logística sustentável que eu comentei ontem veio nessa direção, da gente mostrar para a sociedade aquilo que a gente realmente faz e aquilo que a gente faz com responsabilidade. Então, acho que esse conceito ele é fundamental para os órgãos públicos. Além, né, das outras questões que aí sim a gente está mais acostumada, que é a gente realmente se preocupar com o desenvolvimento sustentável, a gente considerar as partes interessadas nesse processo, ou seja, ter um diálogo aberto, né, principalmente o diálogo social. A gente faz, aquilo que a gente faz está em conformidade com a legislação, isso nós, órgãos públicos, não temos muito o que, né, correr, porque a gente só pode fazer aquilo que está na legislação, e ele está aí exatamente porque ele é um conceito aplicável também ao setor privado, né, e a gente integrar toda a organização nas suas relações. Então, por isso, que partindo desse conceito de integração, a gente sempre sugere que a comissão não seja feita por uma área só, mas que tenha o conjunto das áreas dentro da instituição que possa dialogar em relação às ações. Bom, aqui, eu não sei se vocês conhecem a ISO 26000, mas a ISO 26000 ela tem 3 temas centrais, 7 temas centrais, que são esses temas que estão colocados aí. E aquilo que eu falei para vocês em relação à dificuldade do governo, é porque para cada um tema central desse tem uma diretriz, né? Princípios e diretrizes. E às vezes os órgãos eles não se enxergam nessas. Por exemplo, eu não preciso ter prática leal de operação. Mas no fundo, todos esses temas têm relação com a gente, né? A gente às vezes não consegue, tem uma dificuldade de fazer, e em relação a esse conjunto que a gente fez exatamente o debate de cada eixo sobre essa questão. Por exemplo, a questão de direitos humanos, né? Tem uma pauta que é mais ampla, muito voltada para o privado, mas o que a gente vê em relação à pauta de direitos humanos, que eu vejo muito complicada no serviço público, é a questão de acessibilidade, né? Eu não sei como é aqui na universidade, mas a questão de acessibilidade lá em Brasília é dramática, né? Porque a maior parte dos prédios públicos foram criados na década de 60 e eles não dão ampla acessibilidade aos servidores, principalmente depois que os concursos públicos têm a cota, né, para deficientes. Então, em muitos órgãos públicos, eles têm dificuldade, inclusive, de acessibilidade, pela questão dos prédios. Então, todos esses temas eles vão ter uma relação com a gente, né? Tá. Aqui eu já fiz o convite para vocês. Ano passado a gente mudou, eu adoro mudar, gente. Todos os anos eu odeio fazer todas as vezes a mesma coisa. Então, ano passado eu criei esse 4º eixo aí, que chama de destaque da rede A3P, porque muitas vezes os órgãos públicos, eles querem implantar a 3P, às vezes tem uma agenda muito parecida com a da 3P, mas por questões políticas ou burocráticas, eles não conseguem fazer a adesão formal. Então eu acho que o mais importante
para o governo é saber o que realmente está acontecendo em termos de... Ele tem a premiação um pouco diferente dos eixos anteriores, até porque a gente quer privilegiar os nossos parceiros formais, mas outras organizações públicas podem participar sem ter o termo de adesão. A gente fez essa diferenciação no ano passado, mas vocês aqui vão poder concorrer nas 3 primeiras categorias, que é a parte de gestão de resíduos. Esse ano também, além do uso, a gente incluiu o manejo, atendendo às solicitações dos nossos parceiros, falar, não, a gente não quer só uso, porque a gente tem áreas que a gente só maneja, não utiliza, e a gente quer participar com esses projetos. Tem muitos órgãos lá em Brasília que adotam bosques, os próprios servidores fazem toda a parte da recuperação, enfim. Então, a gente abriu esse ano tanto o uso quanto o manejo, vai poder entrar como boa prática, e a inovação na gestão pública, que é exatamente, às vezes, essa inovação, vou deixar isso bem claro para vocês, porque às vezes esse conceito de inovação, a pessoa acha que tem que ser uma coisa mirabolante, né? E não é, né? Qualquer boa prática, que não precisa ser tão conceitual ou tão, né, bem articulada, mas que traga benefícios, tanto sociais quanto benefícios ambientais, às vezes para práticas simples, né, que vem muitas vezes da parte da criatividade dos próprios membros da comissão, elas podem ser inscritas aí. Eu lembro que em 2011, eu fui visitar, até na Semana do Meio Ambiente, uma iniciativa do Ministério Público, né, que também trabalha muito, tem sido um grande parceiro nessa agenda, e eu achei aquilo fantástico, não só porque eu sou agrônoma, como eu falei para vocês, mas eles tinham montado um minhocário no prédio do Ministério Público. Agora você imagina, um prédio extremamente formal, aqueles prédios enormes, né, todos de vidro, com um minhocário na garagem. Eu achei aquilo fantástico, porque eles têm um restaurante, eles não sabiam o que fazer com aquele restaurante, com os resíduos, um grande volume de resíduos orgânicos que era produzido no prédio do Ministério Público. E aí uma das servidoras falou assim, poxa, por que a gente não compra aquele Minhocasa? Não sei se vocês já viram, que é uma coisinha assim, parece esses instrumentos que a gente guarda coisa. É muito simples, é pequeno. E eles instalaram aquilo no prédio. Eu achei aquilo fantástico. Eu nunca tinha visto ninguém fazer aquilo. E com aquilo eles fizeram o manejo do jardim do Ministério Público, que é enorme, é uma área verde enorme. Pararam de comprar adubo porque eles produziam. E eles passaram a produzir tanto que eles passaram a destinar para uma escola pública para fazer a horta pública. Então aquilo para mim, tanto é que ele foi premiado. Eu não participei da comissão, eu já sempre falo isso, mas foi a melhor prática. Porque realmente o nível de criatividade é muito grande. Quem imagina que uma pessoa, né, aí promotores, procuradores, vão pensar em ter minhocário dentro do Ministério Público. Então são práticas, às vezes, são práticas simples. Quem que não sabe, né, o que é pegar um orgânico e que aquilo vira adubo? A maioria das pessoas sabe, mas às vezes não consegue implantar. Então essas práticas de inovação são práticas que não precisam, né, ter muita tecnologia, não, tá? São práticas realmente que inovem na concepção mesmo da responsabilidade socioambiental. Então eu estou falando isso para vocês se animarem. Às vezes a pessoa fala, não vou mandar não, que imagina, vou concorrer com a Caixa, com o BNDES, que tem dinheiro pra caramba, mas isso não é uma realidade. Ano passado, Furnas, né, que é uma empresa enorme, concorreu com 7 projetos na área de eficiência energética e não ganhou. Depois eu levei uma bronca do presidente de Furnas, falei, olha, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso daí quem escolheu foram os professores, foram os especialistas, eu não participei, né, porque eles têm projetos enormes. Então, viu, Herbert e Gustavo, mandem as boas práticas para vocês serem premiados. Então, fechando essa parte da responsabilidade, eu vou entrar mais especificamente agora em relação à gestão socioambiental, que é o que vocês têm feito aqui. Esse aqui é o meu discurso mor lá em Brasília, né, para convencer os gestores de o porquê que a gente tem que ter uma agenda dessa, né? A primeira delas é a questão da prestação de serviços, que eu sempre falo, eu não sei se vocês usam aqui, me desculpem os que usam, porque essa é uma opinião pessoal, né? A Constituição, ela trouxe o conceito da eficiência, né? Trouxe o conceito de princípios constitucionais na administração pública, a questão de eficiência. E lá em Brasília, eles têm uma frase que eu detesto, não suporto essa frase, fala assim, Ana, mas o ótimo é amigo do bom. Aí eu falo, não, bom é saber que você pensa assim, né? Porque eu acho que nós estamos aqui para prestar um serviço
de excelência. É um conceito muito maior. Então, se você está pensando em ótimo, amigo do bom, para mim está muito ruim, né? Eu acho que a gente não é pago para isso. A gente é pago para ter uma prestação de serviço com excelência. Não é nem o ótimo, amigo do bom. Né? Porque aquele, pelo menos eu fiz, né? Não, eu acho que isso não é o que a gente tem que buscar. Pode ser até o que a gente faz, mas a gente tem que pelo menos buscar ser excelente, né? Então eu acho que o princípio da eficiência é muito inovador, mas acho que a nossa prestação de serviço tem que ser melhor do que ser só eficiente, né? Ela tem que ser efetiva, ela tem que ser de excelência. E a gente tem que prestar serviço sabendo que digamos assim, é aquilo que a gente foi criado para ser, mas nós não somos só isso. O governo é um grande consumidor de recursos naturais, um dos maiores, né? Perde para algumas áreas industriais, se você considerar o governo como um todo, é um dos maiores consumidores, né? Por isso que a questão das compras sustentáveis a gente não chama de compra, mas a gente chama de poder de compra do governo, né? Porque na verdade é um grande poder que o governo tem. E nós somos grandes geradores de resíduos sólidos, né? E aí, principalmente depois da aprovação da política nacional, aí sim ficou bem patente o governo como grande gerador de resíduos. Então, a gente tem tentado avançar na bolinha do meio, mas a gente precisa fazer com que todo esse sistema funcione e que a gente tenha mais responsabilidade no nosso consumo, e tendo mais responsabilidade no nosso consumo, eu imagino que o nosso gerenciamento de resíduos ele vai ser melhor e mais simples, né? Bom, então, enquanto ferramenta de gestão socioambiental, o que a 3P tem feito? Ela tem orientado, ela tem principalmente, né, sensibilizado os gestores para essa agenda, né? Porque alguns anos atrás, quando a gente ia falar da 3P, ela era só voluntária. Só, olha, faça. Hoje ela não é mais tanto voluntária. E eu estava conversando isso com o Gustavo Herbert ontem, porque a agenda ela acabou sendo inserida em outros programas que não são tão voluntários assim. Por exemplo, o PES surgiu para ser um projeto voluntário, né? Na verdade ele seria assim, a 3P mais o outro conjunto de projetos que são voluntários, mas aí a partir de uma sugestão, né, do TCU, e depois que a agenda foi apresentada para a própria presidente Dilma, ela falou, não, isso aqui não vai ser voluntário, não, nem no estilo da nossa presidência, vai ser obrigatório. Então, aí o PES foi por isso que ele se tornou um projeto obrigatório, né? Porque à medida que vai subindo, né, na hierarquia, os gestores vão se convencendo da importância de um criando isso. Então, a agenda é um dos programas estruturantes do PES, mas para a gente ela continua sendo voluntária, né, para o Ministério. A gente também participa como programa da implementação do decreto 7746, que é o decreto que trata da sustentabilidade na administração pública, né? E com certeza é um decreto que vocês vão ter um prazo curto, não sei se vocês já fizeram um plano, mas para cumprir esse decreto também. E aí a gente tem usado a agenda para sensibilizar, para orientar os gestores públicos como é que eles utilizam essa agenda. A agenda também hoje ela apoia a incorporação desses critérios, então a gente está estruturando a agenda com sistemas de monitoramento, o próprio banco de boas práticas que eu falei aqui para vocês, para que a gente possa dar um apoio maior à agenda, e eu vou dizer depois como que a gente faz isso. E também a questão de promover a economia dos recursos naturais, mostrar para a administração o nosso papel de consumidor e de gerador, né? E aí eu tenho certeza, e nós conversamos ontem à noite sobre isso também, a questão da eficiência dos gastos institucionais, né? A gente tem que realmente pensar que o dinheiro público é um dinheiro caro para a sociedade, né? A carga de impostos no Brasil não é pequena, né? Então os gestores eles têm a obrigação de usar o dinheiro público de forma transparente, eficiente, mas a gente tem que fazer com que esse recurso ele tenha uma eficiência para aquilo que a gente quer. E eu estou falando isso porque muitas vezes, para a gente ter critérios de sustentabilidade realmente inseridos nas nossas instituições, num primeiro momento a gente vai gastar mais, né? E aí a ideia é que esse gasto, né, que todo mundo tem medo de fazer, ele possa promover e ser pago, né, essa visão econômica do processo ao longo do tempo, né? Então, a gente tem usado a agenda para cumprir principalmente esses três objetivos, né, que eu acho que não são pequenos. Enfim,
E aqui, essa questão administração pública, eu já falei bastante sobre ela, e eu queria tratar. Primeiro é o seguinte, existe uma expectativa da sociedade, não sou eu que vou dizer isso, vocês sabem disso, de que o governo não só cobre, né, mas que o governo faça aquilo que tem, né? Então existe uma expectativa de que o governo possa dar exemplo daquilo que a gente fala. Então, se a gente vai cobrar de uma empresa, olha, não polui, a gente também não polui, né? E a gente é mais ou menos essa relação, porque muitas vezes é o famoso, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Então o governo tem, em alguns momentos, essa postura e o que a gente quer é modificar essa postura. A gente quer que a sociedade veja a gente como um órgão de excelência, né? E que dê exemplo nas agendas que a gente diz que é bom para a sociedade. Então a gente tem trabalhado essa ideia de que nós temos que ser órgãos de excelência, temos que dar os exemplos sociais. E aí a gente imagina que a gente chega nisso com a nossa capacidade de induzir mudanças. E a principal delas, no âmbito econômico, é o nosso poder de compras. Vou contar aqui uma história para vocês. Em 2007, a gente tentou montar um grupo de trabalho no âmbito do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. E na época a gente tinha uma colega que era economista e a hora que ela apresentou a proposta, eu já sabia que não ia dar certo, mas eu não sabia que ia dar tão errado, né? Ela fez uma proposta para o governo comprar papel reciclado, isso em 2007. E aí eu comentei com ela, eu falei, olha, eu acho que essa sua proposta, ela não está assim muito boa, porque ela está muito impositiva. Vamos fazer uma articulação, vamos criar um grupo de trabalho. Não, porque o governo tem que decidir. E eu falei, não, o governo realmente tem que decidir, mas talvez a gente possa conversar com os russos antes, né? E foi dito e feito, foi um desastre total, porque a gente tentou montar um grupo, chamou o governo, mas as pautas do CONAMA são pautas que são amplamente divulgadas, e para nossa surpresa, na hora que a gente chegou na reunião, não tinha governo nenhum, mas estava o setor de papeleiro de São Paulo inteiro na reunião. E aí, principalmente, o setor aparista, né? Eles não deixaram nem a gente começar a reunião. Não, vocês não vão falar não, porque a gente está lá na sala do ministro. Só depois que o ministro fala. Eu falei, pera, eu te falei, isso não ia funcionar. E aí, eles chegaram para o ministro e falaram, olha, ministro, isso é uma decisão irresponsável. Porque se vocês decidirem fazer isso, vocês vão quebrar o setor de papel no Brasil. Porque é um absurdo, não sei o que. Aí o ministro, a gente não tinha os estudos, tinha acabado de chegar no ministério, chamou, a reunião não aconteceu. Chamou a gente e falou, pô, não dá para vocês fazerem essas coisas, acaba com esse grupo. Então a gente não teve nem a oportunidade de começar o grupo. Naquele ano, naquele momento. Hoje, quer dizer, alguns anos depois, essa situação é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente. E ela foi estimulada, aí sim, por uma decisão do presidente Lula, né, de fazer a inserção dos catadores. Quer dizer, por uma outra via, a gente mudou toda essa construção junto ao setor econômico. Por quê? Porque os órgãos públicos passaram a ter obrigatoriedade de vender ou de entregar esse papel para os catadores sem licitação, né? E a gente criou um mercado para os catadores, né? E fora isso, o que a gente faz? Olha, a gente entrega o papel para o catador, a gente cria norma que fala que pelo menos 50% do papel reciclado tem que vir do pós-consumo e a gente compra papel reciclado. Então a gente meio que tentou fechar uma cadeia e por meio dessa decisão a gente conseguiu implantar aquilo que a gente queria lá em 2007. Né? Naquele momento, eu estou dizendo isso porque o setor empresarial não estava preparado para uma decisão do governo e a gente sabia que essa decisão, o impacto que teve. Então, eu lembro que lá no Ministério teve toda essa briga, mas no Ministério Público, e não foi nem em Brasília, foi num dos estados, não sei se foi na Paraíba, eu não lembro, mas foi um dos ministérios que falou assim, isso é problema de vocês, a gente vai comprar 100%. E lá não teve manifestação. Enfim, isso daí mostra a capacidade, eu estou contando essa história para vocês, para a gente não se iludir, né, que a gente tem uma capacidade de promover essas grandes mudanças no mercado. Né? Então, quando o governo diz que vai comprar com sustentabilidade,
Isso implica, muitas vezes, mudanças estruturais em toda uma cadeia produtiva, né, para que os nossos fornecedores possam, de fato, entregar esses produtos para a gente. Então, a gente tem, por meio dessa agenda, a gente tem, eu vejo assim, tido grandes benefícios aí para o país, né, porque tem empresas que produzem melhor, causando menos poluição. Eu acho que é um serviço que a gente está fazendo para o país, e aí sim cumprir a questão de ter um meio ambiente saudável. Então, só pela nossa área administrativa a gente tem um grande poder de mudança. Bom, aqui rapidamente para vocês verem, eu acho esse slide muito engraçado, porque toda vez que eu apresento ele e falo, né, a ministra fala, mas é um absurdo, a gente está nessa desde 99, porque a gente tem a impressão de que tudo tem que ser, né? Não, eu falo para você tem que fazer, tem que fazer. Então, a agenda ela foi criada em 99, nessa época eu não estava no ministério ainda, eu estava na universidade, que é mentira também. Eles criaram, foram 4 servidores naquela época, já queria fazer licitação sustentável, mas eu achava um pouco muito doido. E aí a gente criou essa agenda, né, lá no Ministério, 4 servidores, falou, não, a gente não aceita que o Ministério faça isso. Eles criaram. E aí ficou ali, o Ministério olhava aqueles servidores criando a agenda, mas também não ia contra. E essa iniciativa, em 2000, já tinha um monte, tinha a Prefeitura de São Paulo, o pessoal do Ministério já tinha convencido, numa rede de servidores. O Ministério não tinha isso. E aí a gente foi avaliando, elas mesmas, as meninas, né, escreveram no prêmio, ganharam o prêmio. Aí quando elas ganharam o prêmio em nome do Ministério, o Ministério falou, nossa, mas esse negócio é legal mesmo, né? Elas ganharam o prêmio da Unesco. E aí, na época, o ministro foi receber esse prêmio da Unesco. E a partir daí é que as instituições, a própria instituição passou a entender qual a importância que essa agenda tinha. Então aí, em 2005, a gente já conseguiu colocar essa agenda no PPA, aí sim transformamos ela, demos uma cara de política pública para essa agenda, né? Aí fizemos um fórum, esse primeiro fórum foi feito até no TCU, depois nós criamos essa figura de termo de adesão, que foi criada exatamente para que as instituições passassem a ter compromisso mesmo, compromisso formal com a agenda. E a partir daí a gente foi, a cada ano, criando alguns outros itens, né, que estão o prêmio, que eu já falei para vocês, até a gente chegar na situação que a gente está hoje, que eu não completei ali, mas que é muito diferenciada daquele inicial, que era uma coisa, era o voluntarismo do voluntarismo, né? Os servidores, o conjunto de servidores que faziam essa agenda dentro do Ministério. E aqui esses eixos nunca mudaram, vou falar para vocês, a agenda foi criada assim, você vê que era uma agenda tão de futuro que a gente não precisou mudar, né? Então, é óbvio que dentro de cada eixo a gente teve mudanças, mas a concepção da agenda ela foi mantida, né? Então, o primeiro eixo dela trata do uso racional dos recursos, não só dos recursos naturais, mas aqui dos bens públicos também, né? A gestão adequada dos resíduos que são gerados na administração, a questão da qualidade de vida no ambiente do trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores e as licitações sustentáveis, né? Que hoje não é só mais licitação, mas é compra, na verdade, questão de contratações, né? Que aí inclui compra, serviço, enfim, é uma agenda mais ampla. Mas esses foram os 5 eixos que a agenda foi criada lá em 99 e ela continua atual até hoje, né? Com algumas mudanças na sua implementação. Aí eu vou falar rapidamente aqui para vocês em relação a cada eixo, porque eu sei que vocês já estão fazendo a agenda, mas qual que é a nossa expectativa em relação aos recursos naturais e bens públicos? É a gente ter, dentro daquele plano de trabalho que vocês fazem, ações de economicidade do gasto, né? Enfim, principalmente energia, né? Que é um dos maiores gastos do governo, otimização do uso dos recursos naturais, porque eu não sei lá, eu não sei aqui, mas lá em Brasília é assim, a área de compra, você quer da área de compra, né? Aí você compra aquele tanto de coisa, aí você fala, pessoal, o que você quer comprar? Aí a pessoa faz uma lista, ela nem sabe se ela precisa, mas ela põe lá na lista dela e te entrega, né? Aí você vai e compra aquilo ali. Aí cada área, eu vejo isso, a minha área é assim também, cada área tem a sua própria gestão administrativa, né? Então você pega, sei lá, post-it, grampeador, passa para aquela área. Aí o cara vai pondo. Aí ele nem acabou o
produto dele, mas você falou que vai comprar, ele te manda outra lista, né? Assim, aí eu fiz esse exercício lá no Ministério. Passei nos departamentos, cada um tinha um mini almoxarifado, que não tinha 50 canetas. Eu falo, gente, mas a gente não precisa disso, né? A gente não precisa. Aí pega lá e eu vejo que é sempre assim, compra aí 1000 CDs e não sei quantos pendrives. Eu falo, mas como é que é? O que você vai fazer com tanto material? Então a gente discute, mas é difícil mudar essa cabeça. Então essa questão da otimização do uso, ela é diária, ela chega a ser histórias engraçadas que a gente tem se a gente se diverte conversando com gestores sobre isso. Então, a gente tenta otimizar, conversar para que as pessoas tenham um melhor uso disso e com isso também reduzir os desperdícios, porque o que a gente vê é um desperdício danado das coisas, né? Sejam elas pequenas, clipes, por exemplo, né? Eu só compro uma caixa de... Eu falei, cara, esse clipe está aí, já vão ficando até enferrujado. Mas tá lá, fala, pô, por que você pôs esse tanto, né? De clipe. Eu sou chata, eu vou passando nas salas e vou olhando que tá errado, mas vou falando dessa forma. Não devia ter tempo, entendeu? Então, para mudar, porque a gente se habitua naquilo ali e a gente nem pensa se está certo ou se está errado. A gente faz, aí é automático. Né? A pessoa faz no automático. Então, a ideia da agenda é a gente ter esses momentos de reflexão. Porque o que a gente precisa, você fala, não é reciclar, é reciclar nossas ideias, a nossa forma de agir. E isso é difícil. Né? A gente tem uma grande liderança lá do movimento dos catadores, que ele sempre fala assim, porque vocês não querem sair da zona de conforto. Aí eu falei, nem eu nem você, porque ninguém quer sair da zona de conforto. Mas ter agenda de sustentabilidade é sair da zona de conforto, né? A gente está acostumado a fazer isso e a gente vai ter que fazer diferente. Então a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. Não tem jeito. Enfim, e aí eu trouxe aqui para vocês é o seguinte, desde o decreto de 2006, a agenda de gestão de resíduos da 3P tem sido o decreto 5.940. Então a nossa agenda é o meio da inclusão social dos cantadores. Não tem outra opção, né? A gente faz dessa forma. Nós, órgãos federais, porque temos que cumprir o decreto, mas o mais interessante dessa agenda, e eu posso comprovar para vocês, é que mesmo os órgãos que não têm obrigação de implantar o decreto, quando eles tornam nossos parceiros, eles fazem a inclusão social dos cantadores. Então, eu avalio, né, esse é um dos grandes resultados que a agenda teve em relação à aprovação do decreto. Todos os órgãos que a gente trabalha, e aí principalmente o judiciário, né, fazem a inclusão social dos catadores. Então, tivemos uma reunião no dia 5, lá na Presidência da República, porque vocês já sabem que não é mais o Ministério do Desenvolvimento Social que trata dessa pauta, mas quem trata dessa pauta é a Secretaria-Geral da Presidência da República, exatamente para acelerar, né, essa inclusão. E eu faço questão de falar isso para vocês, porque à medida que os instrumentos da política nacional de resíduos forem colocados à nossa disposição, porque hoje nem todos eles estão à nossa disposição. Eles existem, a gente tem uma política moderna, mas os instrumentos de implementação da política não estão à nossa disposição. Eles estão sendo construídos pelos órgãos de governo. Mas na medida em que aquilo for sendo disponibilizado, nós, servidores públicos, né, que também não queremos ter mais trabalho, porque já trabalhamos o suficiente, nós vamos ter uma tentação de não mais querer trabalhar com a cooperativa. Eu não sei aqui, mas vocês têm dificuldade de trabalhar com a cooperativa? Lá em Brasília é assim, a pessoa faz o edital e quer que a cooperativa seja uma microempresa, né? O cara tem a planilha e tal. Eu falo, gente, você já foi na cooperativa? Você já foi na cooperativa? Não, não fui, mas fizemos o edital. Eu falei, então vamos na cooperativa. Aí a gente tem uma capacitação lá que eu faço junto com o pessoal da presidência, que termina com uma visita, né, às cooperativas. Antes a gente terminava na visita no lixão. Era deprimente. A capacitação começava bem no último dia, estava todo mundo, nossa, a gente tem que mudar. Era ótimo, né, porque era um choque. Porque a tal cooperativa, ela funcionava embaixo de uma árvore ali do lado, né? Então tinha, como diz o nosso colega lá, aquele bando de criança correndo no lixo, é uma loucura, né? E a gente que está aqui desse lado, achando que a gente está cumprindo o decreto, a gente não tem a menor ideia do que acontece lá, né? Então eu falei assim, meu filho, essa sua planilha, esse seu, isso não existe, isso não existe. Não existe. Então, não, mas é porque o
O jurídico não interessa. Não interessa. Né? Isso é uma ação que nós, governo, colocamos para ser implementada. Então nós vamos fazer desse jeito. Então para de pedir essa coisa. Para de fazer isso. Se o caminhão do cara está quebrado, leva o lixo. Você entende? Você não precisa criar tanta burocracia para um conjunto de pessoas que historicamente foi excluído. Né? Então a gente faz essa capacitação, a gente leva os servidores no lugar. Isso muda totalmente a relação. Isso muda totalmente. Eu faço questão de fazer isso na Brasília porque Brasília é hoje o maior lixão do país. Tá lá. O maior lixão. O segundo maior lixão está no Pará. Nós somos os campeões. Né? E ali é uma situação muito complexa dentro daquele lixão. Então a gente leva os servidores e, da medida que eles vão entendendo o que são as cooperativas, eles vão ficando assim, impressionados. E hoje, quem mais ajuda, e essa é uma expectativa que eu, não só a expectativa, mas eu acho que vocês já fazem, quem tem feito o melhor trabalho é a Universidade de Brasília. Porque a universidade, ela tem as suas cooperativas, ela capacita os catadores e conseguiu dar, inclusive eles conseguiram criar um galpão que eu acho que vocês têm para os catadores fazer sua triagem e tudo. Então, a Universidade de Brasília lá hoje é um grande exemplo para isso e ela tem ajudado todos os outros órgãos, porque na medida que eles vão trocando a cooperativa e vão estruturando, eles vão dando condições para que os outros órgãos federais possam trabalhar junto com essas cooperativas. Porque muitas vezes, no órgão federal, a comissão da coleta seletiva é um servidor, né? Que fica lá louco querendo que os outros façam e separem. Ou então, eu não sei se isso acontece aqui com vocês, mas o servidor, ele não tem noção do que é de fato a coleta seletiva, então ele mistura tudo e aquilo que realmente ele quer que as cooperativas vão buscar não tem nenhum valor no mercado de uma reciclagem. Né? Então a gente também tem feito assim, olha, esse papel que você usa desse jeito, não tem valor para a cooperativa. Então o cara vai sair lá, no caso, de uma outra cidade, né, que está na periferia de Brasília, com um caminhão, quando ele consegue o caminhão, para andar quilômetros para buscar esse seu lixo, porque isso aqui não é resíduo, isso aqui é lixo. Né? Então a gente tem feito esse processo de sensibilização para entender que aquelas pessoas, elas não vão buscar o lixo. Quem busca o lixo é o serviço de limpeza urbana. O cara vai buscar o material para ser reciclado. Para ser reciclado, esse material está bom para ele poder inserir no mercado. Né? Então essa lógica que o servidor tem, de que o cara vai buscar o lixo, ninguém busca o lixo, só a empresa de limpeza urbana que é paga por isso. Né? Então a gente tem que dar qualidade naquilo que a gente vai dispor para essas pessoas. Né? Então, por exemplo, eu compro, não sei aquilo, aqueles copinhos desgraçados de plástico que ninguém recicla e não tem valor nenhum no mercado. Aí o cara vai, enche um saco de copinho que não tem peso, porque eles vendem por quilo, né? Aí enche de copinho de café ali dentro e quer que a cooperativa vai buscar. Mas não vai! O cara é pobre, o cara não é burro, né? Ele não tem condições de fazer isso. Agora só porque é pobre. Então assim, isso não pode acontecer no serviço público. A gente não pode, porque isso é uma situação humilhante para a cooperativa. Né? Eu falo, isso aqui é uma humilhação. Você fazer o cara sair sem condições, gastando gasolina para vir buscar isso, pô, não te custa nada. Né? Você tem lá seu container dentro, por que você não põe o negócio no lugar certo? Né? Para ajudar, ou então quando a gente vai comprar, que compre um copo plástico que seja reciclável no mercado, entendeu? Que tenha agregue valor. Então tudo isso é um processo de mudança que é muito grande, é muito novo para a gente. É muito novo para a gente. Então é por isso que por meio dessa agenda a gente tem tentado fazer esse diálogo com vocês. Primeiro para sensibilizar vocês para essa questão. Quem não conhece a realidade, que vá conhecer. É muito dura, né? Eu não sei aqui, mas lá em Brasília de vez em quando tem um que aquela patrola passa por cima e morre, ou deixa decepado. É uma situação realmente muito cruel. Né? Então essa é o eixo da agenda que eu mais gosto, eu adoro esse eixo da agenda e trabalho fortemente com ele no país inteiro para que as pessoas entendam e que a gente passe, saia da nossa zona de conforto, eu sou só um servidor, e passe a usar isso para ser um cidadão de verdade. Né, uma pessoa que se preocupa realmente em mudar a situação do país que a gente tem, que é essa. Então, trabalhar com cooperativa significa ter mais trabalho. Né? Você não acha que é você colocar no container e o cara vai lá buscar o container, que nem acontece com a limpeza urbana. Não é assim. Não é assim. A gente tem muito trabalho com eles. Eu, do meu lado, vivo brigando com eles, mas a gente se entende.
Então, em relação à gestão, né, eu já falei um pouco sobre isso, a gente não quer só isso que eu falei para vocês, a destinação. A gente quer uma redução da geração, porque ela criou um nó tão grande na administração que ninguém resolve. Esse decreto é quase isso, é quase isso. Por que ele é quase isso? Porque ele trata de material permanente, que em geral são essas coisas aqui, que na hora que você abre é resíduo perigoso. Aí resíduo perigoso precisa de licença para transportar. Aí resíduo perigoso não pode ir para qualquer... Enfim, ele traz um monte de dificuldades que eu falei para eles, ó, não vamos mexer agora, vamos esperar sair a logística reversa, os acordos setoriais, e vamos mexer depois. Porque uma das coisas que o governo tem que entender é que a gente não vai fazer logística reversa. O governo não faz logística reversa. O que a gente faz é se adaptar à logística reversa. Então, quando a gente fizer o nosso, a gente vai resolver o problema do resíduo no nosso edital de compra. Então, por exemplo, assim que sair a logística reversa das lâmpadas fluorescentes, hoje quem faz, não sei aqui, mas lá em Brasília como é que a gente faz? A gente paga para a empresa descontaminar, a empresa dá um certificado de que está descontaminado e a gente fica por isso. Eles dizem que faz, a gente diz que acredita. E é assim, porque as empresas estão todas no Sudeste. Não dá para a gente ir lá ver se realmente eles estão fazendo aquilo, então a gente acredita. Com a logística reversa, que deve estar saindo, isso tudo muda. Na hora que a gente fizer o nosso edital, isso necessariamente a empresa vai ter que fazer. É diferente da situação atual. Então isso serve para tudo aquilo, todos os produtos que já têm, por exemplo, uma resolução específica, a gestão deles tem que ser feita no termo de referência da contratação. Eu falo isso para vocês porque a gente tem um monte de problema no Brasil, a pessoa faz o edital. Aí depois que fez tudo errado, quer que o Ministério resolva. Falar, mas aí agora it's too late, não tem condições de arrumar. Então eu estou falando isso para vocês, a gente tem que pensar gestão de resíduos junto com compra. Não tem compra. Não tem compra. E inclusive pensar até a questão de reduzir a geração. Comprar menos, comprar com mais qualidade. Então vai comprar o copo, depois você não vai dar para ninguém, então compra um copo que seja reciclável, que tenha valor de mercado. Então toda esse processo trouxe muito mais complexidade para o gestor público, a gente sabe, mas daqui a algum tempo a gente vai criar uma nova zona de conforto para isso também. A gente vai conseguir fazer isso com mais facilidade. Bom, e aqui, eu já vou deixar, eu imagino que vocês já façam isso, mas o que a lei trouxe? A lei trouxe a figura do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E vocês sabem que, por exemplo, o município tem que fazer o plano municipal, o estado tem que fazer o plano estadual. E nós vamos ter que fazer plano de gerenciamento. Então hoje a gente não vai mais tratar só de coleta seletiva, a gente vai tratar de plano de gerenciamento de resíduos. Isso é muito mais complexo. Isso é muito mais complexo. Porque antes a gente trabalhava só na coleta seletiva. E já não funcionava, mas agora o plano de gerenciamento. E o que é esse plano de gerenciamento? É exatamente o resumo disso que eu falei aqui para vocês, que eu já sei que vocês já fazem. Que é primeiro ter um diagnóstico daquilo que você tem. O que é esse diagnóstico? É a classificação do resíduo. Ou seja, se ele é resíduo perigoso, se ele não é resíduo perigoso. Por exemplo, eu sei que aqui vocês trabalham com radioatividade, Então, isso já é uma outra legislação específica. Então, tudo isso vocês têm que ter mapeado. Isso daqui consumo pode ser isso daqui é perigoso, não é perigoso. Então, existe uma norma de classificação. Isso vai estar no diagnóstico. E a partir disso é que a gente realmente vai fazer a segregação dos materiais, como é que vai ser essa logística dentro dos prédios públicos, como é que é a logística de armazenagem, que aqui eu já vi que vocês têm muito espaço, tem armazenagem, mas para a maioria dos prédios públicos no país isso é um desastre, as pessoas não têm onde armazenar o seu resíduo, isso vai ser um grande problema para a gente na realização do plano de gerenciamento. O transporte, porque hoje o que acontece? O decreto 5.940, ele foi um grande causador de uma parte dos problemas. Ele diz lá, a cooperativa a ser contratada tem que trabalhar só com resíduo. Já não dá, porque o cara não consegue viver só disso. Ele faz isso, ele é marceneiro, ele se vira nos 30. Aí a cooperativa é uma cooperativa que se vira nos 30. Aí o órgão também não pode contratar, porque o jurídico diz que não pode. Então, esse é um primeiro problema. E lá diz que o transporte tem que ser feito pela cooperativa. Pronto, aí é o segredo do insucesso está aí.
Então, essa é uma questão que a gente vai mudar, tá? Que a gente vai mudar no decreto. Por quê? Porque o transporte, ele pode ser feito pelo gerador. Então, quer dizer, se nós temos condições de fazer esse transporte, nós podemos fazer. Então, eu estou dizendo coisa que para vocês podem ter já soluções, e eu quero até provocar que vocês me passem essas soluções, mas que lá para a gente é um baita do problema. É um baita do problema. Então, todo esse ciclo até chegar na destinação final, e aí a destinação final, a gente tem que entender que a parte de aquilo que é resíduo é aquilo que vai ser, né, reutilizado ou reciclado, e aquilo que é rejeito vai sim para o aterro sanitário. Porque a gente tem que ter bem essa diferenciação quando a gente fizer isso. E eu acrescentei aí por minha conta e risco, um conceito que vem daí dos 14.000, é a questão do comprometimento político. Porque, na verdade, esse nosso plano de gerenciamento, que tem que ser um plano de gerenciamento com inclusão social, ele tem que ter o comprometimento da instituição. Porque, senão, ele não funciona. Aí, na hora H, vai tudo para o governo civil. As pessoas fazem ou não fazem. Então, o comprometimento, uma política institucional é fundamental para que é aquele, a gente fala, é o famoso patrocínio, né? O responsável por isso no órgão, ele tem que patrocinar esse projeto. Ele tem que ter, ele tem que acompanhar, ele tem que monitorar e sensibilizar as pessoas para fazer isso corretamente. Bom, em relação à sensibilização e capacitação, isso é tranquilo, né? Ontem a gente conversou, a questão da informação, né? Ela é fundamental. Eu não sei porque a gente tem tanto problema, que na verdade não é nem informação, né? Porque informação a gente tem problema de comunicação, né? A gente tem informação, mas não sabe comunicar. A gente não estabelece esse link. Porque o pessoal da comunicação fala, olha, comunicar não é informar. Porque comunicar significa que aquilo que você está informando, alguém está entendendo, né? Então, não significa pôr a informação. Se a pessoa não entender, não é comunicação. Então, esse é o nosso desafio. Ter a informação e as pessoas entenderem aquilo que a gente está falando, né? A outra questão em relação a isso, e não tem como, é a gente ter o engajamento dos servidores. Porque essa política, ela é uma política que foi criada, né, voltada individualmente, ou seja, ou você muda o seu comportamento, ou você deixa de ter aquela velha massa, eu faço, mas eu não aguento, eu não aguento no lugar, eu faço, mas meu colega está, problema do seu colega, minha filha, faça o seu, agora você tem que se preocupar com você, com o seu colega, se preocupa com você, né? Então, mas eu fiz o fulano, não estou nem aí com fulano, nem conheço o fulano, não quero saber. Então, assim, essa é uma cultura brasileira. A gente fala, eu faço, mas ninguém faz, então eu não vou fazer, né? Isso é um mal que a gente precisa tirar e não é difícil de mudar. É fácil as pessoas pensarem assim, né? Eu vejo isso em casa que às vezes eu falo com a minha filha, filha é o melhor exercício, que ela é adolescente, fala, mãe, mas na minha sala ninguém faz. Eu falei, problema da sua sala, eu não sou mãe da sua sala, eu sou mãe sua, você vai fazer, né? Porque é assim que tem que ser. É mais ou menos a mesma coisa, que é a gente entender que a gente é o primeiro processo da mudança. Isso parece óbvio, mas é a parte mais difícil. E em relação às licitações, hoje a gente tem esse decreto que eu falei para vocês. Esse decreto estabelece critérios, as práticas e as diretrizes, né? E só diretriz, ele não aprofundou muito aquilo que já estava previsto na IN1, né? Mas ele trouxe essa figura da Comissão Interministerial de Sustentabilidade, que em tese é quem vai trabalhar, né, na implementação de cada uma das suas diretrizes. O que já tem de muito concreto desse decreto é a IN10, né, do ano passado, que normatizou a elaboração dos planos de logística sustentável, que a gente apelidou de PLS, né? Então isso daí, o prazo deve estar se extinguindo agora, ele tinha acabado em maio e foi prorrogado por mais de 60 dias. Então, em julho, aí, esses planos têm que ser... Na verdade, eles não precisam ser encaminhados para o Ministério do Planejamento, isso é uma questão importante,